Olá, sejam bem-vindos à catequese de Crisma da Paróquia Nossa Senhora da Esperança. Meu nome é Lucas, sou catequista da turma de Crisma de adultos do sábado de manhã. Vamos falar hoje sobre outras religiões, crenças e seitas. Vamos iniciar nossa catequese em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, nas catequeses anteriores nós tratamos sobre os sacramentos da Igreja Católica e agora nós vamos entrar num tema um pouco mais complicado, que vamos falar sobre as religiões, as outras religiões, o que devemos pensar, o que pensa a Igreja. Bom, Deus se revelou ao homem desde o princípio, querendo estabelecer uma relação com ele. O homem recusou esta relação através do pecado, mas a história de salvação do povo hebreu, culminando na vinda de Jesus Cristo, que nos reconectou a Deus. E Jesus Cristo estabeleceu então a sua igreja como administradora desse depósito da fé e da revelação, até que ele venha na sua glória no final dos tempos. E é esta igreja que nos guia, que nos dá os ensinamentos corretos a respeito de Deus. O que pensar então sobre as outras religiões e crenças? Bom, as religiões não são espécies de um mesmo gênero para serem comparadas, porque muitas vezes não tratam da mesma coisa, não têm o mesmo objetivo. Por exemplo, o budismo não fala nada sobre a salvação das almas, que é o centro do cristianismo, da mensagem de Jesus Cristo, a libertação do homem no sentido espiritual, na salvação. Já o judaísmo fala sobre a história de um povo, o destino de uma nação. Então, é muito complicado achar que as religiões são um conjunto de meios para se atingir o mesmo fim. Não, nem os meios, nem os fins. Muitas vezes não há absolutamente nada em comum, a não ser um certo foco no transcendente, digamos assim. E às vezes nem isso nós temos. Então eu vou tentar dar um apanhado geral, uma pincelada rápida no assunto que é muito complicado, complexo. Bom, nós temos primeiro as divisões quanto à realidade de Deus. Nós temos o politeísmo, o panteísmo, o monoteísmo, o ateísmo e o agnosticismo, por assim dizer. Bom, as religiões primitivas elas eram politeístas no sentido de que atribuíam divindades múltiplas, atribuíam a essas divindades múltiplas diferentes campos de atuação. O deus da agricultura, o deus da pecuária, o deus do amor, o deus da guerra e todas essas coisas. Porém, o politeísmo ele é uma forma rudimentar de religião, porque entra em contradições insuperáveis. Ora, se temos vários deuses, nenhum deles é Deus, nenhum deles está acima, e não tendo um ser superior aos deuses, nós temos uma complicação que é a contradição dentro da própria divindade. Os deuses brigam entre si, os deuses matam uns aos outros, e
disputam por poder, o que não é capaz de estabelecer uma relação sólida com a realidade, com a ordem da realidade. Quem sustenta a realidade se os deuses não estão de acordo? Então a forma rudimentar de religião é superada. O politeísmo ele é muito encontrado em religiões tribais, antigas, que não tem muita consistência teológica. Nós temos o panteísmo, que é a crença de que Deus é tudo, no sentido de que somos participantes de uma grande divindade, uma conexão entre as coisas, entre os seres vivos, entre os minerais, como se Deus fosse o todo e nós estivéssemos inseridos nesse todo. De certa forma, Deus sustenta toda a realidade, é verdade, nós só existimos por permissão divina e Ele nos sustenta. Então podemos dizer que de certa forma participamos da realidade de Deus. Mas o panteísmo confunde isso e coloca o Deus como uma massa amorfa, como algo sem sentido, porque no fundo nós não temos para onde caminhar. Então o panteísmo ele se apega muito à sabedoria humana. Então nós temos as religiões orientais principalmente, que falam de harmonia, que falam de paz, que falam de amenizar o sofrimento, de não sofrer, do desapego e de todas essas coisas que no fundo estão centradas no bem-estar do ser humano, já que a divindade ela está diluída no todo e a divindade não existe como objetivo a ser alcançado, mas como algo que eu devo compreender que eu faço parte. O panteísmo também acaba caindo em contradições teológicas muito fortes. E é por isso que o monoteísmo ele é a forma final, digamos assim, da revelação, e que as principais religiões do mundo são monoteístas. É a crença no Deus único, no Deus todo-poderoso, no Deus que tudo sabe, que tudo vê. Acontece que também dentro do monoteísmo existem contradições. Ora, se Deus é único, há apenas uma maneira de servi-lo. Como podem existir várias religiões monoteístas? Elas estão em contradição entre elas. De forma que, se acreditamos que existe uma verdade, também deve existir uma religião verdadeira, apenas uma. Também temos o ateísmo, que é a crença ou a descrença da existência de Deus, ou deste ser superior. O que é interessante porque Deus nunca afirmou que existe. Deus, quando se revela para Moisés, diz, eu sou. Ele não diz, eu existo. Existência é um atributo de criatura, não do Criador. Então, Deus criou as coisas que existem. Ele está fora da existência. Ele sustenta a realidade, de forma que nós só existimos enquanto participantes daquele que é, não daquele que existe. Não há como eu me colocar do lado de fora da realidade da criação para dizer se Deus está contido lá dentro. Deus não existe, Deus não está dentro dessa realidade. Olha, Ele está fora, Ele sustenta toda essa realidade. Então, não é uma pergunta trivial como se existe ou não um velho barbudo sentado num trono no céu. Não é isto. Não é isto. A existência, por assim dizer, do transcendental e do divino, ele é quase uma exigência da razão humana. Que São Tomás de Aquino e muitos antes, Aristóteles, Platão, todos eles já desvendaram esse mistério de que metafisicamente existe algo que sustenta a realidade.
E também temos o agnosticismo, que diz que o ser humano não tem a capacidade de conhecer a Deus. Pode existir ou não, mas o ser humano não tem a capacidade de conhecê-lo e de desvendar. De certa forma é verdade, mas Deus se revelou aos homens. E é por isso que nós podemos ter a certeza do seu ensinamento, a certeza da sua vontade. Falando, já que eu falei das formas principais de divisão das religiões, vou dar algumas pinceladas rápidas, porque não posso ficar horas falando aqui, até não tenho o conhecimento detalhado de cada uma das religiões, mas podemos pegar o principal, assim dizer, a divisão histórica de como a coisa se deu. Bom, o judaísmo, ele é o princípio das religiões monoteístas, é a história de um povo e o seu Deus. E Deus faz uma promessa a este povo e eles caminham e vão na direção desta promessa, que é a terra prometida, que é a libertação do povo. Jesus Cristo vem como o Messias prometido, mas os judeus não estavam esperando o tipo de libertação que Cristo veio trazer. Cristo, que nós cremos que era Deus encarnado, trouxe a libertação da alma humana. Os judeus esperavam a libertação do povo, da matéria, um poder político, por assim dizer. E rejeitaram este Messias. Quando se deu então a divisão entre o judaísmo e a religião verdadeira, que passa a ser o cristianismo. Não como uma transformação, como uma passagem de bastão, mas Deus concluiu esta obra com o povo judeu, incluindo a salvação da humanidade inteira. Então, o judaísmo tinha o propósito para culminar no cristianismo. E desde então a possibilidade da salvação está aberta a todos os povos. E aqueles que estavam anteriores à vinda de Cristo aguardavam este momento para a reconexão com Deus, a abertura do céu, por assim dizer. Bom, o cristianismo começa com a Igreja Católica, fundada por Jesus Cristo no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Pedro, tu és pedra, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno jamais prevalecerão sobre ela. E desde o princípio da igreja houve discussões sobre a natureza de Cristo. Existiram muitas heresias, muitas ideias erradas, e a igreja tinha autoridade para discernir no meio deste conflito. A igreja também discerniu os livros que contêm a doutrina de Jesus Cristo e determinou o cânone, ou seja, os limites bíblicos, os livros que trazem o Evangelho e também as cartas que falam de Jesus Cristo, mantendo o depósito da fé transmitido por Jesus Cristo. A Igreja Católica, então, nunca, digamos assim, esteve em paz. Sempre lutou contra heresias, contra apostasias, contra tentativas. Mas o primeiro grande cisma acontece no século XI, quando a Igreja Ortodoxa se separa por motivos de autoridade, de não reconhecer a autoridade do Papa como primado sobre todas as igrejas do mundo. Também por algumas questões teológicas que não teria tempo de adentrar aqui, mas continuam com a sucessão apostólica. A Igreja Ortodoxa ela tem a sucessão apostólica, ela mantém esta tradição, e é por isso que um católico pode aceder aos sacramentos numa igreja ortodoxa se não tiver outra opção. Alguém que está num local onde não existe uma paróquia católica romana pode comungar, se confessar na igreja ortodoxa porque eles possuem esta sucessão apostólica.
embora estejam em descomunhão com o papado e com a Igreja de Roma. Já o protestantismo é diferente, ele não surge de um cisma, mas ele é uma revolução. Tentativas de se separar abruptamente da Igreja são muito antigas e não iniciaram com Lutero. Lutero apenas encontrou o terreno fértil para fazer isso dar certo, digamos assim. Então, Lutero entra em discordância com a Igreja, principalmente na matéria sobre indulgências, e acaba escrevendo suas famosas 95 teses, a maioria delas sobre as indulgências, e propondo reformas. Lutero é corrigido pela Igreja, as suas teses são refutadas, mas ele permanece obstinado numa nova doutrina e começa a formular as suas bases até que ele é excomungado. Porém, as suas teorias encontram terreno fértil em vontades políticas e também em vontades universitárias e se difundem rapidamente com auxílio da imprensa no sentido da digitação de livros, que era uma invenção recente, então as ideias se propagavam muito mais rápido e as traduções bíblicas também. Lutero baseou a sua doutrina em 5 solas, a palavra latina que significa somente, o sola fide, o sola scriptura, o sola deo gratia, o sola Christus, sola Dei gloria. Dessas 5 solas eu vou focar em 2, o sola fide e o sola scriptura. O sola scriptura é a doutrina que diz que somente a Bíblia contém a revelação de Deus, de Jesus Cristo, de forma que não existe autoridade exterior à Bíblia. Infelizmente, esta tese já nasce refutada porque é completamente absurdo você retirar a autoridade da Igreja sobre a Bíblia, porque foi a Igreja que escolheu os livros bíblicos. Escolheu não, discerniu aqueles que deveriam estar lá, por vontade de Deus. Quem desconfia da autoridade da Igreja não pode confiar na Bíblia. Porém, esta tese de livre pensamento e livre interpretação ganhou muitos adeptos e até hoje é muito forte. E o sola fide é a doutrina de que a salvação vem somente pela fé, não tendo participação das obras. O Lutero tinha uma frase muito famosa que dizia que posso pecar fortemente, contanto que creia mais fortemente ainda. E esta tese vem de um desespero em relação à santidade e à salvação. Lutero era desconfiado de que a santidade era possível e também desconfiado de que pudesse haver esta purificação. Então o protestantismo rompe com o catolicismo em um ponto central. O catolicismo prega que na nossa alma ela é purificada por Jesus Cristo e a santidade é possível. Já o protestantismo pensa que a nossa alma não tem jeito, mas nós cobrimos ela com um manto para podermos estar em comunhão com Deus. O manto da fé, ou seja, eu creio. E professando isso, não necessariamente preciso me purificar pelas obras. É claro que a salvação vem pela graça divina, mas as obras manifestam que essa graça está atuando. Depois de Lutero vieram dezenas e dezenas e centenas de divisões. Calvinismo, predestinação, com a doutrina da predestinação, dizendo que alguns nascem para ser salvos, outros nascem para serem condenados. E cada ideia era uma nova religião. Então nós temos teologia da prosperidade, teologias que misturam religiões, todas essas coisas.
tudo no escopo do protestantismo, que se tornou muito vasto para que podermos abranger todas as suas vertentes. Bom, também temos o Islã, que é uma religião fundada por Maomé. Maomé era um mercador que tinha contato com muitos cristãos hereges e judeus e acabou desenvolvendo uma doutrina a partir daí, encontrando seu principal triunfo na unificação dos povos árabes, que cultuavam deuses pagãos e não tinham uma unidade. Então sua doutrina acabou sendo aceita e expandida por meio da guerra. Além disso, nós temos seitas, esoterismo e sociedades secretas, que são coisas bem mais confusas e complexas. Os ensinamentos esotéricos, eles são ocultos, eles são revelados a poucos, muito diferente da doutrina do cristianismo, que é aberta, que Jesus Cristo fala: dizei às claras o que é dito no reservado, pois gritem ao povo. O cristianismo é uma doutrina sem segredos, sem iniciações, sem mistérios. E essas seitas, elas atribuem algum conhecimento o poder divino. Muitas delas são fruto do gnosticismo, que crê que alguns conhecimentos são capazes de salvar ou ao menos transformar o homem. Então, quanto mais ele conhecer sobre determinados assuntos, ou quanto mais avançado ele for nas sociedades secretas, mais perto ele estará de Deus. Tudo isso vai contra o catolicismo, que prega a universalidade do ensinamento de Cristo, a publicidade e que todos podem se aproximar disso. Não há ninguém que é separado da comunhão da igreja se desejar se aproximar. Bom, para encerrar, eu dei apenas uma pincelada rápida sobre essas principais religiões. Existe um pensamento do padre Julio Maria, que tem vários livros sobre o assunto, que diz que como nós podemos distinguir uma religião verdadeira? Ele diz que a religião verdadeira deve ter nascido no berço da humanidade, porque Deus criou o homem e imediatamente se deu a conhecer. E nós temos na história da salvação, desde a criação até Jesus Cristo, existe uma continuidade. Então o cristianismo nasceu no berço da humanidade. A religião verdadeira deve aperfeiçoar o homem, ou seja, a comunhão com Deus deve tornar o homem uma pessoa virtuosa, uma pessoa boa, generosa, que viva para o amor. Nisso nós descartamos religiões que bestializam o homem, que cultuam os vícios e que desprezam as virtudes. E a religião verdadeira deve ser coerente, imutável e isenta de contradições. Nisto nós descartamos todas as religiões em que Deus muda de opinião ou que a opinião varia com o tempo. Não, o ensinamento de Cristo é o mesmo ontem, o mesmo hoje e o mesmo sempre, e será assim até o final dos tempos. E é por isso que a igreja tem que preservar esse depósito da fé. As circunstâncias sociais podem mudar, algumas disciplinas pastorais mudam, mas o centro do ensinamento de Cristo é perene, é eterno e é imutável. Eu espero que tenha sido uma pincelada geral. Nós vamos aprofundar assim que possível nas reuniões. E é isso sobre as religiões, as seitas. Vamos encerrar com o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.